Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula no nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 15 do conteúdo Corpos rígidos, sistemas equivalentes de forças. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar um exemplo de aplicação, do tópico que eu apresentei na videoaula anterior, para a gente simplificar. Como é que a gente faz para simplificar, um sistema de forças, em uma força e um binário, tá certo? Ou em uma força e um momento de binário, Então, nesta videoaula eu vou apresentar, como é que a gente faz isso, como é que a gente simplifica um sistema de forças que atua num corpo rígido, em uma única força e um binário, tá certo? Então, eu vou apresentar um exemplo prático, de um corpo rígido, da análise de um corpo rígido, que vai ser de para a gente analisar, os esforços em uma viga, tá certo? Então, o exemplo é o seguinte: uma viga de 4,8 metros, de comprimento está sujeita às forças mostradas na figura, Então, aqui eu tenho uma viga de 4,8 metros, sujeita a essas forças aqui: 150 newtons para cima, na extremidade, 600 para baixo, 100 para cima e 250 para baixo na outra extremidade, Reduza o sistema de forças dado a, letra A, um sistema força binária equivalente em A, Então vamos deslocar todas essas forças para o ponto A, E determinar a força e o binário equivalente no ponto A. Letra B, um sistema força binária equivalente em B, Então podemos calcular o efeito de todas essas forças no ponto B, Ou simplesmente, como eu vou determinar aqui na letra A, a força e o binário resultante em A, eu posso também deslocar do ponto A para o ponto B, conforme eu apresentei nas duas últimas videoaulas. E, por último, letra C, uma força única ou resultante, ou seja, com o deslocamento dessas forças para um determinado ponto, de modo que a gente só tenha uma força resultante, Ou seja, que o momento de binário resultante nesse determinado ponto, seja nulo. Se o momento de binário é nulo, a gente só vai ter uma força resultante, Observação: como as relações de apoio não estão incluídas no sistema de forças dado, esse sistema não manterá a viga em equilíbrio, Então a gente não vai considerar as reações dos apoios, Ou seja, as forças dos apoios aqui atuando na viga, A gente vai considerar apenas as forças que estão representadas aqui, na figura. Beleza, pessoal? De 150, 600, 100 e 250. Essa parte de forças nos apoios, a gente vai ver no próximo conteúdo, na parte de equilíbrio de corpo rígido, que a gente vai estudar no capítulo 4, tá certo? Então, como as relações de apoio não estão incluídas no sistema de forças dado, esse sistema não manterá a viga em equilíbrio. A gente não vai considerar o equilíbrio devido à ação dos apoios, tá certo? Então, a gente vai transformar esse sistema de forças atuando nessa viga ao longo do seu comprimento. Então, a viga é um corpo rígido, em um sistema de forças binário em A, no ponto A. Na letra B, calcular, ou determinar um sistema força binário equivalente no ponto B. E por último, determinar algum ponto aqui da viga, de modo que a gente só tenha uma força resultante, ou seja, que o binário seja nulo. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos resolver a letra A, a solução da letra A. Aqui a gente tem a viga, E, só lembrando, para determinar a força resultante, a resultante, que eu chamei de R, vai ser igual ao somatório das forças, E o momento resultante em A, vai ser o que? Vai ser o somatório, de R em relação ao ponto A, Em relação ao ponto A, vetor F, das forças, tá certo? Então vamos precisar dessas duas equações.
né? Então aqui, ó, temos 150 para cima, né? Ou seja, essa força aqui é de... se a gente considerar o plano XY, né? Ó, vamos considerar aqui, ó, esse sistema de coordenadas, né? X, Y, beleza? XY, né? Então vamos considerar aqui, ó, 150 J, né? Menos 600 J mais 100 J, né? Porque está para cima, menos 250 J, né? Então a resultante, ó, né? Vai ser igual a 150 J, né? Menos 600 J mais 100 J menos 250 J, né? De modo que a resultante no ponto A, né? Então, a resultante no ponto A vai ser 150 menos 600 mais 100 menos 250. Isso aqui dá menos 600, né? Ó. Por quê? 150 mais 100 dá 250. Menos 250, zero, né? Vamos ficar apenas com menos 600 J, né? Newtons. Beleza? Então, ó, a resultante aqui, né, no ponto A vai ser a força resultante, né? O R vai ser igual a menos 600 J newtons, né? E agora, ó, o somatório, né? Eu esqueci de colocar igual aqui. O somatório de todos os momentos aqui em relação a esse ponto A, né? Então vamos calcular aqui, ó. O momento de 150 em A é zero, né? Porque como a força passa por A, não gera momento. Então vamos ter aqui, ó, esse R, ó, esse R aqui, né? Esse R de 1,6 I, né? Esse segundo R aqui em relação ao ponto A, né? Que vai ser 1,6 mais 1,2 dá 2,8. 2,8 I, né? E esse outro R aqui, ó, né? Que vai ser 2,8 mais 2 dá 4,8, né? 4,8 I, né? Então, o momento, ó, resultante em A, né, em relação ao ponto A, vai ser igual a 1,6 I 1,6 I, né? Vou colocar assim direto. 1,6 I vai ser 1,6 I vetor menos 600 J, né? Que é a força, certo? Mais 2,8 I vetor 100 J, né? Mais 4,8 I vetor menos 250 J. Certo? Menos 250 J. Então aqui, ó, I vetor menos J, né? I vetor menos J vai dar o quê? Menos K, né? Porque é só ver pela regra da mão direita, né? Ó. Aplicando aí a regra da mão direita, vocês vão ver que a tendência de giro aqui, ó, é no sentido horário. Então é entrando no plano, né? Se saindo é positivo, entrando é negativo. Então aqui, ó, vamos ficar aqui com MA, né? Resultante, que vai ser igual a menos I vetor K dá I vetor menos, perdão, I vetor menos J dá menos K, né? Então vai ficar menos 1,6 vezes 600 K, né? Mais I vetor J, né?
vai dar K positivo, ó, né? Porque I vetor K vai dar, perdão, I vetor J, né? Vai dar K, porque de acordo com a regra da mão direita está no sentido anti-horário, então é saindo do plano, né? Então vai ser igual a 2,8 vezes 100K, né? Mais I vetor menos J dá menos K. 4,8 vezes 250K. Aqui é menos, né? Ó. Por quê? I vetor menos J dá menos K. Então, o momento resultante em A, né? Vai ser igual a menos 1.800, não, 1.880 Newton metro, tá certo? Então temos aqui, ó, K, perdão, né? Como é vetor aqui, né? Então vai ser menos 1.880K, né? Na unidade de Newton metro, beleza? Então temos aí, ó, o binário, né? Em A, o momento de binário resultante, beleza? Então aqui tem a representação dos vetores das forças, né? Conforme eu já fiz a análise e o vetor de posição. E aqui a representação, ó, da força e do momento, tá certo? Vocês também poderiam fazer o seguinte, ó, utilizando aquelas equações escalares, né? Ó, aqui vocês poderiam fazer o seguinte, eu vou até fazer em azul aqui pequeno, ó, pra gente ver direitinho, né? Vocês poderiam fazer o seguinte, resultante em A, né, vai ser igual a somatório das forças, né, considerando para cima positivo, né? Então, ó, somatório das forças vai ser igual a 150, que é positivo, já que está para cima, né? Menos 600, menos 100, não, mais 100, né, que está para cima, menos 250, né? Então a resultante em A vai ser igual a menos 600 newtons, né? Ou resultante em A vai ser igual a 600 newtons, né? E aqui vocês fazem a representação com uma setinha para baixo, certo? Vocês poderiam analisar assim também, né? Através de uma equação escalar, né? E indicar o sentido da força, né? Utilizando uma setinha para baixo ou para cima, para indicar se a resultante no ponto A está para baixo ou para cima, tá certo? E com relação ao momento em A, ó, é só fazer novamente, ó, a partir da aplicação, né, de uma equação escalar. Ou seja, momento em A, né, vai ser igual ao somatório, né? O momento resultante aqui em A vai ser igual ao somatório dos momentos em relação ao ponto A, né? Lembrando que anti-horário positivo e horário negativo, né? Ó. Então, o momento resultante em A vai ser igual a o momento de 600 aqui, ó, dessa força de 600 é horário, então é negativo. Menos 1,6, que multiplica 600, né? O momento de 100, ó, é anti-horário, então é positivo. Mais 2,8 vezes 100. E o momento de 250, ele está no sentido horário, né? Então, também é negativo, né? Se está no sentido horário, é negativo. Menos 4,8 vezes 250, né? De modo que o momento em A resultante vai ser igual a menos 1.880 Newton metro, né? Ou fazendo a representação por meio de uma setinha, né, para indicar o sentido, 1.880 Newton metro, né? Aqui uma setinha indicando o sentido do momento, certo? Então aqui, ó, vou apagar aqui só para
ficar melhor aqui da gente visualizar, né? Então, isso aqui também é igual, ó, a 1880 Nm, né? Com uma setinha indicando aqui o sentido do momento. Beleza, pessoal? Então vocês podem fazer aqui tanto a análise, né, por meio da equação vetorial, né, por meio de uma análise vetorial, ou utilizando apenas o somatório, né, das forças e dos momentos, né? As equações escalares, considerando aqui, ó, que nas forças para cima é positivo, para baixo é negativo, e somatório dos momentos, né, anti-horário é positivo e horário é negativo. Então aqui somatório dos momentos em relação ao ponto A, né, com a representação aqui, anti-horário positivo, certo? Tanto faz, ou vocês fazem a análise, né, por meio dessas equações vetoriais, né, somatório das forças, somatório dos momentos, ou através das equações escalares, né, novamente considerando para cima positivo da força e anti-horário positivo do momento. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, né? Finalizamos a letra A. Agora eu vou calcular a letra B, né? Que é calcular um sistema equivalente, né? Dessa força e do momento no ponto B, né? Então agora, ó, vamos calcular aqui o sistema equivalente no ponto B, né? No ponto B temos o seguinte, ó. No ponto B, né? Vamos ter, ó, esse raio aqui, né? RB. RB vai ser igual a dessa vez, né, o RB, ó, como o comprimento aqui é de 4,8, né? Eu estou deslocando para a esquerda, né? Então aqui, ó, é 4,8 metros, né? Então, como eu estou deslocando para a esquerda, aqui é a minha referência, né? Esse RB aqui vai ser menos 4,8 I, né? Em metros, certo? E aqui a força e o momento, né? Horário negativo, né? Entrando aqui na página, tá certo? Então, pessoal, só aplicando aquela equação, né? O momento resultante em B, né? Vai ser igual a o próprio momento em A, né? Que eu já tenho calculado aí, ó, o momento em A, mais, perdão, mais, né? Mais RB vetor F, né? Ou aqui o vetor R, que no caso é a própria resultante. Beleza, pessoal? Então aqui vamos ter, ó, que MB, né? MB resultante vai ser igual a menos 1880K, né? Mais RB, que vai ser menos 4,8 I, vetor menos 600J, né? Então aqui, ó, MB resultante vai ser menos 1880K, menos I, vetor menos J, ó, menos I vetor menos J vai dar o que? K, né? Porque menos I vetor menos J vai dar aqui, ó, no sentido anti-horário, né? Então, o sentido anti-horário é saindo da página, da tela, né? Então, é positivo. Mais 4,8 que multiplica 600K, né? Logo, o momento em B, né, vai ser igual a 1000K, né? Vai ser igual a 1000K positivo. Logo, o momento resultante aí no ponto B, ele é saindo da tela na unidade de Newton-metro. Tá certo, pessoal? Beleza? E a força resultante aqui em B, né?
é só o que a gente já tinha calculado. A gente apenas desloca, ó, essa força de 600 para o ponto B, né, ó. Então ela vai ser deslocada para cá, né? De modo que eu vou ter a força aqui, ó. A força é menos 600 newton, né? Newtons, J, mais um momento aqui, ó. Um momento resultante, né? Ou seja, MBR, né? Que é igual a 1000K, certo? Então, ó, do deslocamento da força, né? Ela vai gerar um momento de 2.880, ó, 4,8 vezes 600 dá 2.880 no sentido anti-horário positivo, né? Então, quando eu subtraio os 1.880 que eu já tinha, né, do momento horário no ponto A, né, como resposta aqui, ó, no ponto B, né, vamos ter, como eu desenhei aqui acima, né, a força de menos 600 J, né, e o momento de 1000 Nm K, né, ou seja, a resultante aqui, o sistema equivalente em B, vai ser uma força para baixo e um momento de binário, ó, no sentido anti-horário, beleza? Novamente, se vocês quisessem calcular, né, o momento em B, ó, era só fazer o seguinte: somatório dos momentos em relação a B vai ser igual a positivo, né? Vai ser igual a MBR, né? Ou MB, o momento em B resultante, né? Vai ser igual ao somatório dos momentos em relação ao ponto B, né? Com sentido anti-horário positivo. Então teríamos aqui, ó, voltando aqui, né, para essa primeira figura, a gente já tem um momento aqui, ó, horário, né, de menos 1880, então MBR vai ser menos 1880, porque é horário, né? Aqui já tem um momento, então está no sentido horário, logo ele é negativo. Em relação ao ponto B, ó, 600 vai gerar um momento no sentido anti-horário. Então esse momento ele é positivo devido à ação da força de 600 newtons, né? Então teríamos mais o momento 4,8 vezes 600, né? Então o momento resultante aí, ó, em B, né? Seria não, né? 1000 newton vezes metro, né? Ou MB resultante igual a 1000 newton metro, né? Com o sentido anti-horário, né? Que é positivo. Beleza, pessoal? Então fica a critério de vocês aí, né? Como deu positivo, ele é anti-horário, né? Conforme eu convencionei aqui. Se tivesse dado negativo, ele seria horário, né? Fica a critério de vocês se preferem usar, né, a análise vetorial ou simplesmente, né, a análise escalar, considerando para cima positivo para a força, né? E com o momento considerando no sentido anti-horário positivo, beleza? E por último, né, vamos ver o que é que a questão pede, né? No item C, né? Por último, ele pede uma força única, né? Então eu vou pegar aqui como base o cálculo, né, do sistema de forças calculado em A, né? E vou determinar aqui um ponto, ó, onde eu só tenha uma força resultante, né? Ou seja, o binário seja nulo, né? Então vamos lá. Solução da letra C, né? Então eu quero fazer o seguinte, eu vou deslocar essa força, né, para um determinado ponto aqui, ó, né, para um determinado ponto, de modo que eu só tenha a força, né? Ou seja, quando eu levar a força para cá, ó, de menos 600, né, newtons, né, J, o momento aqui, ó, né, neste ponto, né, aqui, no ponto, vou chamar esse ponto aqui de P, né, vai ser igual a zero. Então, quando eu movimentar aqui, né, essa força de 600 newtons aqui para baixo, né, de A até esse ponto P,
o momento aqui do binário, né, devido a esse deslocamento, mais o momento de menos 1888 vai ser igual a zero, né? Então eu vou considerar aqui, ó, como essa distância sendo x, né? Como essa distância sendo x. Então o que é que a gente tem, ó? Um momento, né, resultante em P vai ser igual a zero, né? Zero, beleza? Então o momento em P, né, resultante vai ser igual a menos 1880 K, né? Mais o momento, ó, né? Mais o momento de que? Dessa força, né, em relação ao ponto P, né? Então, esse R aqui, ó, o R vai ser igual a menos x i, né? R igual a menos xi, beleza? E a força menos 600J. Então, aqui vai ficar menos xi, né? Menos xi, vetor menos 600J, né? Igual a zero, né? 0K, né? Obviamente, igual a 0K, por quê? Porque o momento ele é perpendicular ao plano, né, que contém as forças e os vetores posição, né? Então aqui, ó, MP R, né, que é igual a menos 1880K, né, mais ficou faltando outro parênteses aqui, né, menos 600J, certo? Tá um pouco apertado aqui, pessoal, mas dá pra... Eu vou só organizar aqui, tá certo? Então aqui é menos x i, né? Menos xi vetor menos 600J, né? Aqui igual a 0K, não é isso? Certo? Então, ó, x menos i com menos j, né? Só vocês verem aqui, menos i com menos j vai dar k, né? Então a tendência de giro aqui em relação ao ponto P, ó, né, vai ser o que? Anti-horário, logo é positivo, né? Então aqui vai ficar, ó, 600x k, né, igual a 0k, né? Então, vamos ver, né? Fazendo as contas aí, ó. Vou isolar aqui, né? O x, né? Vamos ficar com, utilizando aqui, ó. Vamos ter x, né? Vai ser igual a 1880 dividido por 600, né? Dividido por 600. Então aqui, ó, o x, né? X vai ser igual a 3,13 metros. Beleza, pessoal? Então há uma distância, ó, de 3,13 metros, ó, do ponto A, né? Essa distância x igual a 3,13 metros. A gente tem apenas a força resultante de 600 newtons, né, para baixo. O momento dá igual a zero nesse ponto. O momento de todas as forças em relação a esse ponto P aqui, ó, dá zero, né? O momento de binário. Beleza, pessoal? Então tá aqui a representação, né, da força de menos 600, né? E do momento, né, obviamente que é zero, né? Então, quando x for igual a 3,13 metros, né, a gente sabe que o momento aqui no ponto P vai ser igual a zero, tá certo? Então, eu fiz a análise vetorial aqui, né, ó, considerando aquela equaçãozinha do momento, né? Só lembrando, né, que o momento em relação ao ponto P, ó, né, vai ser o que? Vai ser o momento de A
resultante que a gente já tinha, né? Mais esse R aqui, ó, R, né? Vetor de força resultante, que é igual a 600, tá certo? Então só fiz substituir aqui, ó, menos 1880, né? MA mais R vetor força resultante, né? Então substituindo, a gente encontrou x igual a 3,13 metros, né? A gente também poderia fazer o seguinte, ó, fazendo a análise dos esforços aqui, né? Dos momentos em relação ao ponto P, através daquela equação escalar, ó. Então o somatório, né? Dos momentos em relação a P, na verdade, o momento resultante em P, né? Ó, o momento resultante em P, o momento resultante em P vai ser igual ao somatório dos momentos em P, né? Em relação a P, né? Considerando anti-horário positivo. Então, esse momento resultante é zero, né? Então, ficaríamos com MP resultante, né? Que é igual a zero, vai ser igual a menos 1880, né? Do momento, ó, horário, mais o momento aqui, ó, devido a essa força de 600 newtons, que está aqui no sentido anti-horário, né? Mais x vezes 600, né? Aqui igual a zero, né? Do momento, tá certo? Então, isolando aqui, ó, x vai ser igual a 1880 dividido por 600, né? Logo, x vai ser igual a 3,13 metros, beleza? Então, pessoal, vocês fica a critério de vocês, né? Ou resolvem por meio dessa análise vetorial ou por meio das equações escalares, né? Considerando sentido anti-horário positivo para a análise do momento e para forças, né? Para cima positivo, para baixo negativo, né? O que é mais comum? Vocês vão ver a partir do próximo capítulo, né? Que todas as análises de forças e momentos a gente utiliza essas equações escalares, né? Então é o que a gente mais vai utilizar aqui na nossa disciplina, beleza? Dúvidas, qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.